Elisângela Cândido. Isso mesmo, ela vai falar sobre empreendedorismo feminino. Já está aqui com a gente. Vem cá, Elisângela. Seja bem-vinda aqui em casa. Linda demais, gente. Obrigada. Obrigada. Bom tê-la aqui com a gente. Nós que agradecemos. Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho? Vamos sim. Elisângela, vamos pegar um exemplo aqui já para a gente começar da Celina, né? Celina começou trabalhando para outras pessoas, decidiu trabalhar para ela mesma. Quem tem vontade de ser uma empreendedora como a Celina foi, tem que ter um pouquinho de ousadia primeiro, não tem? De coragem? Com certeza. E como tem que ter essa coragem, né? Principalmente sendo mulheres, a gente sabe o quanto é desafiador para empreender. Mas é tudo que a gente precisa para começar, né? Essa coragem mesmo. E eu queria que você falasse para mim as dicas que você daria para uma mulher que nesse momento está assistindo a gente, mas não está com essa ousadia ainda, não está com essa coragem. Talvez tenha alguma ideia, mas não sabe de onde começar. Como fazer? A dica que eu te dou para você que quer começar a empreender é, primeiro, peça para Deus o discernimento, para Ele te ajudar nessa caminhada. Busque se profissionalizar, melhorar nesses pontos que você tem, que foi o que você escolheu, né, para empreender, e buscar uma rede de apoio, sabe? É tão importante a gente caminhar com pessoas que nos motivam, que nos ajudam nesse processo que é muito desafiador, mas que é possível. Quero até perguntar isso para a Celina. Celina, quando você resolveu empreender, né, sozinha, qual foi a primeira coisa que você fez? Além de falar com Deus, que ela falou que é importante. Não, que eu sei que você colocou. Com Deus é o que ela sempre, falou, né? eu me sentia assim. Todos os dias eu pedia para Deus um direcionamento, né? Eu tinha muita vontade de ter o meu próprio negócio. Tive outros negócios que não deram certo. Já fui feirante, mexi com pastel, já fiz outras coisas, de torta, quibe, e buscando, né? Então, assim, realmente a rede de apoio, né? Foi que a gente realmente precisa. Foi definitivo para que eu chegasse até aqui, Pessoas né? ali te encorajando. Sim, vai dar certo. Eu falo mesmo para todo mundo que eu não chegaria onde eu estou, primeiramente a Deus e ao meu esposo. Meu esposo, ele era... Eu vou ficar emocionada. Pode ficar. Aqui é o espaço pra gente mostrar a verdade mesmo. Ele era mecânico, né, de trator. E ele largou a profissão dele, falou, bem, é o que você quer? É o seu sonho? Eu falei, é o meu sonho. Eu vou largar tudo e vou te ajudar. Então, assim, foi aonde me deu mais força, né? Ele largou a profissão dele, a gente fazia comida. Eu lembro que a gente fez um evento para 500 pessoas, só eu e ele. Que coisa linda. Né? E ele me ajudando e tá me ajudando até hoje. Eu fico muito emocionada. Virou um trabalho mesmo, assim, um empreendimento da família, Da família. Todo mundo foi lá e abraçou mesmo. Sim, minha família me abraçou. Que coisa boa. E Elisângela, eu queria que você explicasse pra gente sobre essa questão desse apoio. E quem não consegue esse apoio? Quem não consegue esse apoio tem que ir atrás e buscar, né? A gente não pode ficar dependendo só do sim das pessoas, exatamente. Né? Você tem que confiar em si mesmo. É o principal. Se Deus confia em você e você confia em si, né? O que vai te parar? Mas assim, como foi a minha trajetória mesmo lá atrás, eu não tinha quando eu comecei, eu não tinha essa consciência do que era o empreendedorismo, igual hoje fala tanto, né? De empreender. Eu fui realmente abraçar mesmo as oportunidades que eu tinha com pessoas que conheciam e entendiam mais que eu. Eu até quero aqui colocar, porque lá no Santuário Basílica, né, Sagrada Família, lá tem grupos para dar esse apoio para empreendedores, sabe? Para esses empreendedores poderem se desenvolver melhor e dar as mãos mesmo nessa caminhada. Até porque não é todo mundo que tem um marido, como a Celina falou, né? Uma família que realmente dá esse suporte, mas como elas disseram, coloca na presença de Deus, Ele vai te dar essa confirmação, você tendo um pouquinho de ousadia também, acreditar em você, você vai longe, tá bom? Agora a Celina me falou uma questão de que ela não começou
no empreendimento de início do que ela fez sucesso hoje. Ela tentou várias coisas, foi pra feira, vendeu doce, vendeu pastel, né, Celina? Pastel. Pizza. Aí, ó. Não foi de primeira. Não Isso foi. acontece também, né? Eu acredito que praticamente com todos os empreendedores, né? A gente não acerta de primeira. A gente sempre vai aí passar por vários trabalhos. Foi assim na minha caminhada, né? Eu passei por tantas coisas também. Comecei a fabricava pijama, depois fui gestora de redes sociais, fui feirante também. Então, assim, passei por várias etapas. Mas uma hora a gente se encontra, porque dentro de nós existe aquilo que fala mais alto, sabe? Aquilo que é um talento, é um dom que Deus te deu. E é isso que vai potencializar, sabe? Para você poder ter sucesso no seu negócio. Amém. Quero mandar um abraço aqui pro Daniel Gaia, para Adriana Oronato, para o Frederico Cândido, tá falando que show de programa. É seu esposo? Meu esposo. Ó, um abraço, um beijo para você, Frederico. E para Graziele Mota e para Ida Mota. Um beijo para todos vocês, viu, que nos assistem aqui. Eu queria que você falasse para a gente em relação dessa questão do empreendedorismo para uma mamãe que está em casa, que não sabe como começar. O que eu vou fazer? Eu tenho uma casa para cuidar, tenho filho para cuidar. Qual que é o primeiro start assim, que ela tem que refletir? Eu fico muito feliz em poder falar com isso, porque hoje o meu trabalho é voltado para as mães empreendedoras, né? Legal. Hoje eu tenho aí um projeto onde eu trago essas histórias das mães empreendedoras, né? Que está nas minhas redes sociais, justamente porque como mãe empreendedora a gente encontra muito desafio. Porque a gente quer cuidar dos filhos, mas existem os sonhos do coração, sabe? E o conselho que eu dou, porque eu sou uma mãe de 3 crianças pequenas também, mas isso não foi motivo para me parar, muito pelo contrário. Isso me deu, assim, mais vontade e potencializou o meu desejo de empreender, porque eu quero estar com eles. Então, você que é uma mãe empreendedora e quer tirar aí os seus sonhos do coração, faça. Novamente, eu volto a dizer, peça para Deus, sabe? Busca apoio em outras pessoas que vão poder te dar esse auxílio nessa caminhada de ser mãe. E entender que para uma mãe empreendedora, eu sempre digo, é um processo diferente. Porque a mãe, ela tem os filhos, então ela precisa ir e, às vezes, em alguns momentos, parar. Mas como o senhor fala na palavra, existe um tempo para cada coisa, né, debaixo do céu. E a gente precisa saber esperar, mas ter a coragem de realizar o sonho e empreender como família também. Elisângela falou com muita propriedade, né? Mãe de 3 crianças, são crianças ainda? O Joaquim tem 7 anos, o João Pedro tem 4 e a Linda Maria 1 aninho. Olha só, tá vendo? A minha tá com 20 anos e eu posso falar que ela mudou minha vida da água pro vinho, porque a gente, se a mulher já tem garra, quando a gente tem filho, a gente tem mais garra ainda para vencer na vida, né? Porque a gente sabe que tem um ser ali que depende da gente em muitos aspectos. Sim. E por mais que a gente tenha que sair de casa e deixá-los, a gente sabe que é pro bem deles, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você falou que cuida de mamães, né? Fala para as mamães que querem empreender. Me fala um pouquinho de quando surgiu, né, essa vontade de falar para as mulheres, você pode ser uma empreendedora, pode ser uma mulher de sucesso. Bom, a minha história, ela começou, não foi com, como diz, uma história tão feliz assim, mas Deus tem os propósitos em tudo. Eu e meu esposo, na pandemia, fechamos a nossa empresa, né? E isso foi o motivo que eu tive que voltar a empreender. E na época eu já tinha o Joaquim, né? E o João Pedro tinha 4 meses. E eu fiquei pensando, e agora? Ele é tão pequenininho, como que eu vou fazer? Eu precisava ajudar o esposo, precisava acudir àquela situação, né? E eu fui pedir para Nossa Senhora de Fátima que me ajudasse, porque eu queria fazer algo e cuidar dos meus filhos, né? E assim foi. Na época, a porta que me abriu foi a fabricação, né? Eu comecei, uma mulher me ajudou na época e comecei a fabricar pijama. Mas nesse caminho, eu tenho uma amiga, uma comadre muito querida, que é a Daniela, um abraço para você. Ela me apresentou um projeto na época para mulheres empreendedoras. E eu já tinha no coração o desejo de falar com as mulheres, porque quando nós começamos a passar pela dificuldade financeira, eu comecei a ver ao redor como as famílias começavam a acabar. Né? Porque entra uma dificuldade financeira e às vezes ali a esposa não sabe lidar com aquilo. E eu pensava, nossa, não pode ser assim, né? Tem que ter um jeito. E eu falei para ela, Dani, eu tenho vontade de falar com as mulheres. Ela me apresentou esse projeto das mulheres empreendedoras segundo o coração de Deus.
E eu falei para ela, vamos fazer, vamos fundar esse projeto, e assim a gente fez. Né? Hoje vai começar o 7º encontro, né, das mulheres empreendedoras, que justamente é para dar esse apoio para empreendedoras, trazer empreendedoras, mas mais que isso, mostrar para elas que o maior empreendimento, né, é ela mesma e a sua família. Então, nós começamos aí com esse projeto e assim, tanto eu quanto ela, nós fomos aí aprendendo juntos, né, com esse caminho. E aí que eu fui entender, sabe, o que era o meu propósito. O meu propósito no empreender é realmente empreender o céu, sabe? Realmente poder mostrar para as mulheres que você pode empreender, mas traga a família junto, não deixa de lado. A gente sabe que existem várias situações, né? Às vezes você citou, né? Tem mães que precisam trabalhar e deixar os filhos, né? E tá fazendo o que pode. A vida é assim. Com certeza. Mas se você quer estar com eles, sabe? O empreender te capacita. Então, eu falei, não, gente, é com as mães que eu preciso falar mesmo, porque é a minha história, é a minha verdade, e assim foi indo. Que lindo, né, gente? Ó, é isso, é você ter um pouquinho de ousadia, de querer fazer o que te dá, que te traz amor, que te traz alegria, né? É bom demais quando a gente trabalha com o que a gente gosta, empreendendo. Negócio bom, né? De cozinha para empreender. Você tem muita mulher que você já atendeu, que foi para esse ramo da cozinha? Sim, inclusive tem muitas mulheres, né, dentro da missão das mulheres empreendedoras, né, que são confeiteiras, cozinheiras, chefe de cozinha, né, e esse também é um grande negócio, né, que te possibilita, como ela mesma trouxe, né, de trabalhar em família, né. E Elisângela, você falou que o grande projeto é empreender segundo o coração de Deus. O que seria segundo o coração de Deus no empreendedorismo? É empreender segundo os princípios de Deus, sabe? Entendendo que Ele que vai à frente, que tudo é para Ele, entendendo que é servir o outro, né? O empreender é servir o outro, é fazer aquilo realmente com amor e com os princípios de Deus, né? Eu sempre falo que quando a gente faz, não para os homens, mas como se fosse para Deus, sim, tudo que você faz é abençoado e você vai agradecer sempre, né, Elisângela? Com certeza. Por isso que Ele nos colocou aqui, né? Ele nos colocou aqui para frutificar, Ele nos colocou aqui com tantos talentos que é para colocar a serviço do outro, né? Como a nossa amiga Celina, né? Que coloca ali o talento dela. Alegria na barriga das pessoas. Com certeza. Oh, delícia, né? Oh, delícia mesmo. E, Elisângela, essa questão do empreendedorismo, a gente sabe que a mulher, ela teve uma época que mulher era para ser dona de casa, para cuidar dos filhos. Sim. Hoje as mulheres ainda têm uma dificuldade para entrar no mercado de trabalho, para ser inserida no empreendedorismo, por exemplo, ali para concorrer com o homem. Tem essa concorrência também, talvez um pouco desleal, por causa dessa cultura de mulher que deveria estar em casa? Como é que você vê hoje? Eu acho que hoje já não é tanto assim, né? Já realmente teve época que era mais desafiador para a mulher. Mas se a gente for olhar hoje, quantas mulheres que ocupam grandes cargos, que estão aí na direção de tantas empresas, né? E são esposas e são mães maravilhosas. Então, assim, eu não acredito que hoje seja tão desleal. Eu acredito que a mulher precisa acreditar no potencial dela, sabe? Sem comparação em relação ao homem, porque Deus criou cada qual com o seu papel, com a sua individualidade. Então, ela precisa mesmo entender e internalizar os seus dons, os seus talentos, o seu potencial. Essa é a diferença, sabe? Não em relação a uma comparação. Porque nós vemos aí grandes mulheres, né, em destaques em muitos cargos hoje, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho das mães que têm os filhos em casa? O que você sugere para a mãe que está lá? Eu tenho certeza que muitas devem estar assim, é fácil falar, mas como que eu vou deixar meu filho? Como que eu vou fazer com meus filhos lá em casa, né? Como que a mulher pode fazer para empreender sem negligenciar o cuidado dos filhos? Não sei porque eu estou tentando falar empreender. É mais difícil do que empreender. Isso eu posso falar com muita propriedade, sim, porque eu trabalho dentro de casa. E era isso que eu pedia muito para Nossa Senhora, porque eu queria desenvolver esse trabalho ali com os meus filhos. Tem muita coisa que dá para fazer em casa, né? E é exatamente isso, é buscar o que é possível fazer. Hoje eu vejo o digital aí que nos ajuda bastante, porque quantas coisas nós podemos fazer e colocar no digital, conciliando com isso, né? Eu concilio tudo que eu faço com os meus filhos.
Se eu falar que é fácil e não tem seus desafios, eu vou estar mentindo para você que está do outro lado e não é isso que a gente quer. É desafiador, sim. Existem momentos que a gente pensa assim, nossa, mas parece que as coisas não estão andando. E a gente não pode se comparar, porque a carreira da mulher empreendedora, ela é diferente da carreira da mãe empreendedora. E isso é muito real. Porque, como eu falei lá atrás, a mãe, ela tem que, às vezes, voltar o olhar para o filho, entender que aquele não é um determinado momento, né, de se desenvolver, de estudar. Mas aí, teve um tempo aqui, ela vai lá e ela vai buscar os sonhos. Então, é essa caminhada. Ela não pode desistir. E buscar aquilo que é possível você fazer, mesmo estando dentro de casa. E tem muitas coisas. A profissão da Celina é uma, né? Lá nas Mulheres Empreendedoras, a maioria trabalha de casa, né? Sendo confeiteira, fazendo canecas personalizadas, fazendo agenda personalizada. É ali, ó, montar o seu cantinho casa, né? Dentro de casa com os filhos. Terceiriza a entrega, isso, ou exatamente. Coloca no delivery lá, né? É, isso aí. Tá vendo, gente? Agora, a mulher que é empreendedora, mas ela precisa sair de casa. Eu tive uma época da infância da minha filha, eu acho que praticamente todas as mulheres, a maioria pelo menos passa por isso, Sim. que você tem que sair de casa. Eu já deixei a minha filha dormindo e voltei, ela já estava dormindo. Às vezes a gente fica com tanta saudade que a gente acorda, né, para conversar um pouquinho. Quando é pequena, assim. Essa parte eu até me emociona falar. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê onde a gente chegou, a gente agradece a Deus por tudo, né? Porque a gente sabe que cada passo é um passo. Agora, como fazer para a mulher não se sentir culpada por muitas vezes passar por essa fase? Como eu passei, que eu tenho certeza que muitas devem estar passando. Ah, mas meu filho está lá, eu não estou vendo crescer. Sim. Como que você trabalha isso com a mulher empreendedora? Essa questão, ela realmente também tem seus desafios, né? Quando você falou, eu vi seu olho brilhar. Eu vi seus olhos brilharem. É uma fase difícil, mas a gente dá glória a Deus, que a gente sabe que Exatamente. Deus está no controle de tudo. A gente faz o que é possível fazer, né? Eu tenho certeza que na sua história, na sua vida, você fez o que tinha que fazer, né? Como várias mulheres que precisam, não tem rede de apoio, não tem marido, ou às vezes estão aí sozinhas, ou então porque a renda do marido é muito baixa e precisa fazer. Você precisa entender que tudo que você faz com um propósito, ele dá frutos, sabe? Tudo que você faz em Deus, ele dá frutos. Verdade. E a culpa, diz que nasce mamãe, nasce a culpa, né? A gente tem que saber lidar com essa culpa em oração, trabalhando virtudes, entendendo que nós precisamos ter com eles tempo de qualidade, né? Que se não dá, eu preciso trabalhar o dia todo fora, mas ali o final de semana eu vou me dedicar a essa criança, eu vou me dedicar ao filho, sabe? Quando chegar em casa, eu vou lá dar um cheiro, eu vou fazer uma oração, sabe? Eu vou conversar um pouquinho, eu vou ler um livro, estar com essa criança. Tempo de qualidade, Tempo de né? qualidade. Eu fazia isso com a minha filha. Sim. É o tempo de qualidade, viu, gente? O que ela falou é realmente importante. A gente sabe que a gente pode passar por essas etapas difíceis da nossa vida, tudo por um propósito. E vai chegar o momento, viu, mamãe, que seus filhos vão entender, tá? Pode ter certeza disso. Que eles vão falar, minha mãe é guerreira, minha mãe fez isso e isso por mim, por ela, pela nossa família. Sim, não é? Sim, com certeza. Olha, vou para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar com a Elisângela sobre empreendedorismo feminino. Manda as perguntas pra gente, mas antes eu quero conversar mais um pouquinho com a Elisângela. Elisângela, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre esse trabalho que você faz com as mulheres. Você estava me falando que é um trabalho online também? Online. Também, né? Eu atendo online. Inclusive, se puder já colocar o @, dela aí, o pessoal já entra em contato. Por favor. Então, eu sou mentora de mulheres, né? Eu trabalho esse posicionamento, a imagem, ajuda a mulher a encontrar o seu propósito e colocar a serviço, né, dos seus talentos, né, através do seu trabalho a imagem da mulher, a forma de comunicação, né? E também apresento um programa de podcast que chama Mulheres do Reino, junto com mais 2 profissionais, amigas maravilhosas. E lá nós trabalhamos o desenvolvimento espiritual dessas mulheres e também profissional. Você falou que você dá uma orientação para aquela mulher que fala assim, mas eu não sei o que fazer. Às vezes a mulher tem um dom, um talento, não sabe como colocar isso em prática, é isso? Exatamente. Aí eu vou auxiliar essa mulher. Às vezes até ela já tem um trabalho, mas não sabe definir seu público, sua persona, não sabe como colocar esse trabalho no digital.
eu ajudo passando o passo a passo para essa mulher começar. E hoje em dia o maior desafio também é as redes sociais, né? O digital. É um desafio. Porque é o forte hoje do empreendedorismo, né? Sim. E essa mulher que quer, principalmente essa que nós falamos, né? As mães que estão em casa e quer começar e precisa trabalhar esse digital. Eu vejo que é um desafio, sim. Muitas pessoas, às vezes, eu não quero ir para o digital, eu não quero... Mas é necessário, a gente precisa, para a gente evoluir, a gente precisa, né, acompanhar aí o crescimento. E o digital está aqui para isso e potencializa o seu negócio, né? Você falou em relação à imagem. Sim. Imagem fala muito, né? Fala muito. E eu acredito que nós somos a vitrine da nossa alma, né? Então, as pessoas, elas primeiro vão ver você, né? A sua imagem, para depois te conhecer, depois saberem do seu trabalho. E se você não souber se apresentar bem, estar bem vestida, saber se comunicar a partir daquilo, né, que tem dentro de você, você não vai conseguir destaque, você não vai ser assertivo. Aquele ditado, a impressão é a primeira que fica. A primeira impressão é a que fica. E é a que realmente fica. acontece, né? É a forma como a pessoa vai olhar para você e falar assim, não, essa aí, olhando para a Elisângela aqui, será que ela sabe mesmo? Não sabe, né? Exatamente. O jeito dela se portar, ela já vende o produto dela. Exatamente. Já mostra a mulher guerreira aí, empreendedora, né? É isso mesmo. Elisângela, vamos primeiro agradecer. Eu que agradeço. Pela conversa, o bate-papo. Obrigada. Vai voltar mais vezes, que eu tenho certeza que muita gente tem muitas dúvidas aí.